Um abraço. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está conosco aqui no Tempo Esportivo. Nós estamos entrando no ar a partir de agora, ao vivo. Hoje é quarta-feira, 13 de julho de 2022. O Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br. Vamos juntos nesta quarta-feira. Vem aí mais uma noitada de grandes jogos da Copa do Brasil. Ontem conhecemos os dois primeiros classificados. O Cruzeiro acabou caindo frente ao Fluminense. E o Furacão do Filipão avançou também. Hoje vamos conhecer mais 4 classificados. O Galo no Maracanã. Uma panela de pressão tremenda contra o Flamengo em busca da classificação. Vamos falar também sobre os outros assuntos do mundo esportivo. Expectativa para a decisão no módulo 2, sábado, tem Democrata na Arena do Jacaré, jogo fundamental para garantir o acesso, e a gente vai abordar esses e outros assuntos a partir de agora aqui no nosso Tempo Esportivo. Convidado desta quarta-feira, 13 de julho de 2022, hoje é o Dia Mundial do Rock. Eu não sei se o Marcão gosta de rock, mas ele está na área. Professor Marco Antônio Marcão, camisa azul, detalhes em amarelo, camisa muito bonita. Um abraço, professor. Olá, um abraço a todos. Vamos ver se alguém vai perguntar de que time que é essa camisa. Mas eu gosto... Não. Na hora do intervalo eu levanto aqui só para você ver de quem que é a camisa. Deixa eu te falar, eu até gosto de um rock, sim, desde que não seja rock pauleira, mas é um U2, eu gosto, aqueles rocks antigos também, dos anos 60, eu adoro, mas um rock é bom, essas bandas nacionais também eu gosto também, eu só não gosto daquele pauleira, aquele metal puro, não é muito minha praia, não, mas eu gosto sim de um rock. Não é a minha música preferida, não. Meu estilo musical preferido é mais puxado para o samba, para o bossa nova, essas músicas mais puxadinhas. Futebol que é bom, você não vai falar, não. Só de rock. Você me confundiu e eu estou com a cabeça muito preocupado com problemas. Acho que eu estou ficando pirando o cabeçote. Vou ter que retificá-lo. Álvaro, no futebol deu o que eu tinha falado. Então, assim, futebol não tem muito mistério, né? Dos 16 times que estão aí nessa fase, ou estavam aí nessa fase da Copa do Brasil, eram 14 da Série A e 2 da Série B. Então, para mim, foi mais do que normal os 2 que estão na Série B sair para os 2 que estão na Série A. Então, assim, alguém pode até questionar, mas o Cruzeiro até os 20 minutos do segundo tempo, os 25 minutos, jogou bem demais e impôs, eu concordo plenamente, o Cruzeiro impôs, deu sangue, só que o Cruzeiro é 90% de transpiração e às vezes 10% de inspiração. Então você dá o máximo ali, mas na hora da decisão sempre aparece aquele time que tem um jogador de melhor qualidade. Então nós vimos a frieza do atacante Fluminense para fazer o primeiro gol, o mesmo gol que o Cano fez, o Wagner perdeu no lance igualzinho. Então, assim, na hora da decisão mesmo, sempre, normalmente, prevalece o time que tem mais categoria. Participe do Tempo Esportivo, mande aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Estamos juntos, muito bom a gente interagir. Mande aí as suas informações para esse WhatsApp, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade, participe. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo.
Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui eu sou Elis. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. O WizKids só podia ser Wizard. Valorize e compre os produtos fabricados em Sete Lagoas. Eles geram empregos e renda para o município e os benefícios também são seus. Uma campanha da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas com o apoio da Gelac, Cooper 7, Café Sete Lagoas, Bombril, Búfalo Ferramentas, Produtos Samaria, Vassouras Wilson, Frio Schroeder, Granja Barreirinho e Cerveja Artesamalte. Se é feito em Sete Lagoas, é coisa nossa! Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. Comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Consciência é o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo 2022. Estamos de volta, juntos. Vamos nesta quarta-feira com a sequência do nosso tempo esportivo. Eu quero falar para você das ofertas arrasadoras do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Acabei de receber aqui ofertas maravilhosas para essa semana. Eu digo para você que no Santo Antônio tem cerveja Império, latão, por apenas R$ 3,28. Feijão carioca galante, 1 quilo, R$ 9,85. Baixou bastante também o preço. Linguiça suína perdigão para churrasco, quilo, R$ 16,98. E para fechar, canjica branca e ovos, pacote 500 gramas, apenas R$ 3,45. No Supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 2 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você
sempre ganha. Vamos abrir espaço para as informações da Copa do Brasil. Começaram ontem os jogos de volta das oitavas de final. Já conhecemos ontem, então, os 2 primeiros classificados. Se tiver um jeito aí, produção, pode colocar os gols lá de Curitiba, lá da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense foi o primeiro time a se classificar para as quartas de final. Ele já havia vencido o primeiro jogo em Salvador, 2-1 para cima do Bahia. Ontem chegou a tomar um gol, o jogo estava indo para os pênaltis, mas depois o Furacão empatou e virou. Repetiu o placar, 2-1, Atlético Paranaense, o primeiro classificado. Lembrando que os confrontos das quartas de final serão conhecidos através de sorteio que vai acontecer semana que vem na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. Mas o Furacão, com o Filipão, o senhor mesmo o chamava de ultrapassado, professor. O Furacão está aí, ó, G4 do Brasileiro, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. Você não vai pedir desculpa para o Filipão, não, Marcão? De forma alguma. Cadê o povo que massacraram o Filipão no 7-1 de Brasil e Alemanha, que falaram tudo enquanto é tipo de coisa a respeito do Filipão? Ninguém vai pedir desculpa. O Filipão, a metodologia dele de tática, dentro de campo, para mim é ultrapassado, mas ele tem um trabalho fenomenal de vestuário, isso aí ninguém pode tirar dele. Que na questão de gerir o grupo, é igual o Mano Menezes. Eu não gosto do Mano Menezes como treinador, mas eu acho que ele é um cara que gera e tem uma gestão boa de grupos. E o Filipão também é outro. O trabalho dele na gestão de grupo é muito bom. Mas, assim, se a gente comparar com os novos treinadores, as opções táticas, o jeito de jogar, eu não gosto muito. Mas futebol é assim. Você tem que ter um grupo bom de jogadores, uma diretoria boa e um treinador que saiba tirar o melhor dos jogadores. Assim, de uns tempos para cá, você pode ver que é o primeiro bom trabalho do Filipão de uns 6 anos para cá. Mas, ô Marcão, eu ia te falar justamente isso, porque muita gente fala, né, que treinadores como... Eu não estou dizendo que o Filipão também, gente, é o melhor treinador do mundo, não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte, ele pegou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento e trouxe o Atlético Paranaense para o G4 do Brasileiro, né, o grupo é mais ou menos o mesmo. O Atlético Paranaense fez uma grande contratação, né? O Fernandinho estava lá no futebol inglês, mas ele nem está jogando ainda, que a janela só vai abrir no dia 18 de julho. E ele pegou esse time, classificou o time na Libertadores, estava quase fora, classificou o time ontem na Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense, na próxima rodada, tem chance de ser até líder do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, o Atlético Paranaense joga um futebol vistoso, lindo, maravilhoso? Não. Mas quem é que está jogando esse futebol lindo e maravilhoso, Marcão? Ninguém. E ninguém pode negar também que o time do Atlético Paraná é um time que tem estrutura. É um time estruturado e está entrando aí para o grupo dos grandes clubes brasileiros. Ainda não está no patamar dos principais clubes, porque apesar de que o Atlético Paraná tem boa gestão, tem estrutura, não consegue contratar grandes jogadores, igual no caso aí do Flamengo, do Atlético aí, do próprio Palmeiras. Então, mas eu acho que o Atlético Paraná é um time que chegou para ficar no grupo dos grandes. Eu não vejo o Atlético do Paraná, por exemplo, com oscilação igual o Curitiba, que sobe, cai. Eu vejo o time do Atlético Paraná com potencial para ficar entre os grandes aí do futebol brasileiro. A gente está vendo, então, a vitória do Atlético Paranaense, 2-1 para cima do Bahia, repetindo o mesmo placar do jogo de ida em Salvador. Então, o Atlético Paranaense é o primeiro dos 8 classificados. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Fluminense, né? O Fluminense jogou ontem no Mineirão, fez 3-0 no Cruzeiro, já havia ganhado por 2-1 no Rio de Janeiro, o Fluminense foi o segundo classificado. E aqui eu vou passar os outros jogos, nós vamos ter mais 6 jogos, 4 hoje e 2 amanhã. Hoje às 7 da noite em Goiânia, tem Goiás e Atlético Goianiense, o primeiro jogo foi 0-0, quem ganhar se classifica.
novo empate leva a decisão para os pênaltis. Hoje também, às 8 da noite, tem Ceará e Fortaleza. Gozado que Ceará e Fortaleza, os dois estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas estão aí decidindo vaga, né? Fortaleza ganhou o primeiro jogo 2-0. Pode cortar para cá, gente. Acabaram os lances aí. 2-0 para o Fortaleza, primeiro jogo. Então, o Fortaleza hoje pode perder até por um gol de diferença. Outro jogo hoje, o Santos contra o Corinthians na Vila Belmiro. Esse aí acho que já está liquidado. O Corinthians fez 4-0 no primeiro jogo. O jogo é hoje às 9h30. Também às 9h30 do Maracanã, a gente vai falar daqui a pouco, Flamengo e Atlético. Primeiro jogo em BH, 2-1 para o Galo. O Galo joga pelo empate. E amanhã, os dois últimos jogos, né? Vamos conhecer os dois últimos classificados na quinta-feira. Palmeiras e São Paulo, às 8 da noite, no Allianz Parque. Um jogo interessante. O primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo. E às 9 da noite, no Engenhão, Botafogo e América. Primeiro jogo, o América venceu 3-0 no Independência. Pode perder amanhã por até 2 gols de diferença. Vamos para os lances, então, no Mineirão. Fluminense 3, Cruzeiro 0. O colombiano Arias fez o primeiro gol. Aliás, muito bom jogador esse Arias, né? Os gols foram todos no segundo tempo. Mais de 56 mil pessoas no Mineirão, Marcão. Mineirão lotado. E, assim, foi uma festa muito bonita do torcedor. E mesmo no final do jogo, depois do apito final, né? Quando o Cruzeiro acabou tomando 3-0 e no final tomou aqueles gols lá, mesmo assim o torcedor comemorou bastante. E acho que quis dar uma mensagem o seguinte: olha, o nosso objetivo principal é a Série B, né? Arias, o colombiano Arias, o argentino Germancano e o atleticano Natan, que está emprestado lá ao Fluminense, fizeram os gols. Fluminense 3, Cruzeiro 0. A bola é sua, Marcão. Pois é, o que eu vejo aí com relação ao torcedor, eu vejo os torcedores mais conscientes hoje em dia do que eram antes. Porque, para mim, eu classifico o torcedor como menino de jardim. É igual quando você era menino, ó, sua mãe ia te levar na loja lá para comprar um brinquedo e só tinha o dinheiro para aquele brinquedo, e você começava a bater o pé lá e chorar, falando que queria aquele outro mais caro. A mesma coisa é torcedor de futebol. O time não tem condição, ele quer que contrate jogador, ele quer que brigue lá em cima, e o torcedor está consciente com relação a isso. E sabe que o processo é demorado e que o treinador está tirando mais do que pode desse grupo, pela limitação do grupo, que o grupo não deixa de empenhar, que tenta o tempo inteiro. Então o torcedor está aplaudindo porque entende isso. Agora, ano que vem, por exemplo, se o time do Cruzeiro for para a Série A, eu creio que vai começar umas cobranças maiores em cima do time. Mas nessa questão desse ano, o torcedor entendeu claramente, não é que é o objetivo do Cruzeiro, igual eu vejo todo mundo falando, o objetivo é a Série B. Não é que é o objetivo, é a prioridade, né? Porque querer ganhar a Copa do Brasil, o Cruzeiro também queria, como os torcedores queriam. Mas como não tem condição de ganhar, a principal finalidade, objetivo do Cruzeiro esse ano é subir para a Série A. Agora, o jogo, ele foi bom até mais ou menos, bom para o Cruzeiro, que eu falo, até mais ou menos uns 25 minutos do segundo tempo. Aí o Paulo Pessolano fez 2 alterações que, para mim, assim, piorou o time, mas piorou, assim, de uma forma bem marcante. E a gente tem que ligar também a questão da condição física, porque como o Cruzeiro joga o tempo inteiro praticamente na transpiração, isso eu estou falando porque é a verdade. O Cruzeiro é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Time nenhum consegue ficar o tempo inteiro só na questão da transpiração. Uma hora o preparo físico vai lá para baixo, arreia. E foi onde que o Fluminense tirou proveito disso aí e fez praticamente os 3 gols. Marcão, a gente fala muito que o futebol brasileiro não anda assim numa fase muito boa. Já há alguns anos a gente fala, né, que o futebol europeu está até acima do futebol brasileiro, até porque os maiores investimentos, né, o dinheiro está lá na Europa. Mas quando a gente traz aqui para o Brasil, para a nossa realidade, comparando a Série A com a Série B,
E olha, o que eu vou dizer aqui, eu não tenho visto grandes jogos na Série A também não, hein, o que eu vou dizer. Mas me marcou o fato do Cruzeiro ter enfrentado esse ano, ter feito esse ano 5 jogos com equipes da Série A, América, Atlético e Fluminense, e ter perdido os 5 jogos. Tomou 11 gols e fez 3. Você acha que isso é um recado claro para a diretoria, que no ano passado vão ter que botar dinheiro no clube? Eu te falo isso pelo seguinte, a gente já viu a política do Ronaldo Fenômeno. É trazer jogador barato, é trazer jogador sem investir, é baixo custo de mercado, mas eu acho que para a Série A, a política terá que mudar um pouco, Marcão. Não, com certeza terá que mudar, e eu acredito também que vai mudar, porque uma vez que você está na Série A, é mais fácil de vir um jogador para jogar no Cruzeiro, igual você falou. Não, será que o cara quer vir jogar na Série B? Não tem condições de pagar? Não é uma vitrine. Então, assim, isso aí vai ter que mudar, mas isso, ó, o torcedor pode saber que isso vai ser mudado aos poucos. Não vai, o Cruzeiro não vai entrar na Série A ano que vem e vai estar competindo lá na ponta com os outros times. Não vai. Eu imagino que o Cruzeiro vai entrar na Série A e vai ficar ali do 10º, tentando pegar uma vaga na Sul-Americana, que é o processo que o Cruzeiro está fazendo. Então eu não acredito de forma alguma que se o Cruzeiro subir, ele vai estar competindo lá em cima na Série A. Não vai. Esse processo aí eu tenho certeza que ele vai ser gradativo, vai ser um pouco demorado. Bom, ontem também circulou uma notícia, né, que o Ricardo Goulart, o meio atacante Ricardo Goulart, que estava no Santos, rescindiu o contrato com o Santos, não estava sendo aproveitado lá, e como ele não pode jogar em nenhum time da primeira divisão, porque ele já fez mais de 6 jogos, ele teria sido oferecido para o Cruzeiro, que está nesse momento estudando essa contratação. É uma boa, Marcão? Ou não há necessidade para este ano? Seria uma contratação pensando em 2023? Para subir, eu acho que não há necessidade. Se fosse uma contratação, seria pensando em 2023. Agora, eu fico com o pé atrás, porque o jeito que o Pesolano joga, ele mesmo já falou que o jogador só joga se estivesse 100% fisicamente. Por causa desse motivo que eu coloquei aqui da transpiração. O time do Cruzeiro é transpiração o tempo inteiro. O Ricardo Goulart, desde que voltou para o Palmeiras, ele não conseguiu jogar em time nenhum, porque não tem condição física para jogar. Então esse é que é o problema. Eu estou aqui pensando com meus botões também, porque isso aí a gente tem que admitir. O time do Cruzeiro morde, corre o tempo todo. É impressionante. E eu até acho que o Cruzeiro talvez tenha hoje o melhor preparo físico do futebol brasileiro, hein? Eu acho que o Cruzeiro tem o melhor preparo físico do futebol brasileiro, porque não tem cabimento tanto que os caras correm. Agora, Marcão, uma questão também relacionada ao time do Cruzeiro. A gente pega os times lá da Série A, vamos pegar aqueles times que estão mais embaixo lá. Juventude, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, até mesmo o América, que tem rondado ali um pouco a zona de rebaixamento. Você acredita que se o Cruzeiro disputasse um campeonato com essas equipes, essas aí, do meio da tabela da Série A para baixo, você acha que o time do Cruzeiro é pior que aquele time? Eu fiquei com essa dúvida. Estava vendo o Juventude jogar outro dia, estava vendo, Atlético Goianiense. Você acha que o Cruzeiro está abaixo desse time? Aldo, mas você viu o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense está jogando contra o time da Série A. Nós falamos aqui que o Cruzeiro jogou 5 partidas com o time da Série A e perdeu as 5. Já pensou se o Cruzeiro jogar 10 partidas com o time da Série A e perder as 10? Então, por isso que não dá para comparar, só. Não dá para comparar não, porque um enfrenta um grau de dificuldade maior. É igual quando o time vai decidir lá um Mundial com os times da Europa. Aí o cara assiste o jogo, mas o jogo está até equilibrado, não sei o quê, mas na hora da decisão ali, sempre o time de lá que tem jogadores desqualificados decidem os jogos. Esse que é o problema. O Cruzeiro perdeu vários gols ontem, mas ele não tem a capacidade. Por exemplo, o Vitor Leque, ele não tem noção nenhuma de finalização. Ele deu uma cabeçada lá no primeiro tempo, na pequena área, ó, ele chifrou a bola. Deu uma chifrada assim na bola. Então, o cara não tem noção. O Luvanor não tem noção de finalização.
o tal do Vagninho. Então, quando o Cruzeiro perdeu aquele ataque que ele estava com ele de Rafa Silva, o próprio Jajá e o Edu, os que entram, a qualidade deles são muito baixas. Então, assim, os times às vezes cometem um erro grande de subir, permanecer com o mesmo time e descer de novo, porque a diferença de nível é grande. É lógico que se você pegar os 8 piores colocados da Série A, ou os 4 que estão na zona de rebaixamento, a diferença não é tão grande. Mas se aguentar 38 rodadas jogando contra time mais forte, e só na transpiração, vou te contar, você tem que ter 2 pulmões, como diz o nosso amigo David. Mas tem, né, viu? Tem 2, tem que ter 4. Né? David falou, não, parece que o Maurinho tem 2 pulmões. Aquele Maurinho lateral direito. O Maurinho pode mais, meu Deus. Não, parece que ele tem 2 pulmões. Ó, depois dessa, roda aí o nosso Paulo Pesolano, que foi até expulso ontem no primeiro tempo. Eu achei que só me ia bater ontem no árbitro, viu? O Klaus. Por exemplo, às vezes você vê certos tipos de pessoas na entrevista, você não imagina que dentro de campo eles são daquele jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquele Edilson, lateral direito, que jogou no Cruzeiro. Cria, arruma confusão todo jogo. Aquele cara dando entrevista, você fala, não, esse cara é uma paz, uma tranquilidade. Aquele Bruno Henrique mesmo do Flamengo, quando está em entrevista, parece que ele está até dormindo. Agora os caras vão para o campo, os caras se transformam. Roda aí, gente. Paulo Pesolano falando do jogo de ontem no Mineirão. Pesolano, a vitória não veio, mas o Cruzeiro mostrou entrega, mostrou muita determinação, o torcedor reconheceu isso. Eu queria que você destacasse, né, e também falasse sobre o desempenho do time hoje e também o que aconteceu ali com o Rafael Klaus, né, no lance que você acabou sendo expulso aí da partida. Boa noite para todos. Não, a verdade que fiquei muito conforme, né, como salió el equipo al campo. A pesar de haber tanta diferencia de calidad, el equipo demostró valentía, coraje, presionar. Y yo no vi ningún equipo Serie A que jugara como jugó Cruzeiro hoy. El primer tiempo ellos no conseguían ficar cómodos dentro del campo, nos presionamos mucho, tuvimos alguna oportunidad de gol, mas no hicimos, él también. El segundo tiempo, el comienzo del segundo tiempo estábamos mejor, mas después el equipo comenzó a cansar, tenía mucha intensidad y cuando hicieron el gol, después tuvimos para empatar, no pudimos empatar, el equipo fue más para arriba, ficamos desbalanceados, normal, mas ya fuimos a buscar el empate y ficaba mucho espacio. Así que nada, muy orgulloso de los jugadores, la verdad, la intensidad que colocaron, el coraje y nada, como falei para ellos, si no jugamos todos los juegos de Serie B como jugamos hoy, somos grandes candidatos a ascender. Así que lo único que se colocaron los jugadores es la presión de jugar todos los juegos como jugamos hoy, con esa intensidad y con ese coraje, con esa ambición. Así que nada, muy orgulloso de los jogadores que tenemos no plantel. Paulo, o torcedor do Cruzeiro entendeu que o foco é o acesso, que o foco é o Campeonato Brasileiro, inclusive não arredou o pé, entendeu? Você ficou muito feliz com o seu time, o torcedor do Cruzeiro também, com a hombridade, com a entrega, com a determinação, com a garra dos atletas. E eu queria saber de você a respeito disso, porque no jogo passado, parte da torcida, você até disse na entrevista coletiva que, como o torcedor estava acostumado a ganhar todas, quando perde alguma, fica aquela dúvida. Pelo que o Cruzeiro mostrou hoje e para esse final de semana aí, o Cruzeiro que já tem um jogo no domingo, um jogo importante, casa cheia de novo, o torcedor do Cruzeiro pode esperar essa mesma entrega, essa mesma raça, essa mesma determinação e vontade do time? Sim, tem que esperar isso, Tem que esperar isso. Nós, como falamos sempre, somos um equipo que nos diferenciou em jogar com bola, ¿sí? Hoje lo fizemos muito bem em bloco alto contra Fluminense, mas também nos diferenció de lo demás la intensidad, la entrega, ¿sí? Cada bola dividida, la segunda bola, eso es lo que no puede faltar en los equipos, Así que lo que tenemos que esperar, por eso falei, es a partir de este juego marcamos lo que tenemos que hacer dentro del campo, sea quien sea el rival, Así que nada,
es eso. Estar muy tranquilo que los jugadores van a dejar todo dentro del campo y eso nomás. Estou muito, la verdad, muito contento por lo que fizeram hoje. Paulo, sobre até essa questão tática, você disse, né, que de repente, em determinada partida, você poderia abdicar do esquema de 3 zagueiros e mudar e reinventar e colocar outra formação. Isso você fez na partida de hoje, queria que você comentasse um pouco em relação a isso. E até uma surpresa ingrata. Ninguém quer perder um jogador como você perdeu o Iro Oliveira, com um jogo tinha apenas começado. E aí vem um atleta, que é o Pedro Castro, que não vinha sendo muito relacionado, mas dentro daquela linha que você sempre coloca, né, intensidade, vontade, tem que ter brilho no olho, ele deu conta do recado. Sí, la verdad entendieron muy bien lo que quisimos hacer hoy los jugadores. No tuvimos tiempo para trabajar, ¿no? Mas lo hicieron muy bien lo que intentamos hacer hoy. Sale William, entra Pedro Castro, como estaba Vaguinho también. Ellos eran 2 jugadores que no estaban relacionados últimamente, ¿sí? Mas muy contento por lo que les dieron, la intensidad que colocó Pedro Castro casi todo el juego y venía a citar sin estar en un banco, sin rodaje. Mas fala, como falei para él, el ser humano que es, cómo está trabajando el día a día, que es muy difícil para el jugador. Él seguía trabajando como si fuera a jugar el próximo juego y hoy aconteció eso, él entró y cumplió, la verdad, muy contento por él. Y Ô Marcão, a torcida ontem, quando o Paulo Pesolano foi expulso, né, no primeiro tempo, ela gritou bastante o nome do Pesolano. Me parece que o torcedor realmente gosta desse... É até uma mudança, né, Marcão? Em Minas Gerais a gente sempre teve aquela história. O Atlético é um time raçudo, o Cruzeiro era um time mais clássico. Isso vem desde que o mundo é mundo. Parece que o torcedor do Cruzeiro entendeu que para voltar à primeira divisão vai ter que ser na raça, na marra. E o Pesolano, com esse DNA uruguaio, é a cara, né, de uma Série B. Parece que é mais ou menos por aí, né? Eles mudam de acordo com o tempo. Vou te dar alguns exemplos aqui. Na década de 90, final dos anos 80, o pessoal falava que Grêmio e Cruzeiro eram times copeiros. Aí depois o Filipão foi para o Palmeiras também se tornou um time copeiro. Hoje o Palmeiras é um time muito copeiro. Então essas coisas vão mudando. Inclusive essas questões aí sobre torcidas, é igual aquela história que tem gente que fala, não, o torcedor do Cruzeiro como é que fala, gente? É simpatizante. Hoje eu não concordo com isso. Isso pode ter sido há uns anos atrás, quando surgiu aquele time de Tostão, de Seu Lopes, porque sempre que surge um time assim astronômico, as pessoas simpatizam por aquele time. Eu mesmo simpatizei pela Dinamarca em 86, na Copa do Mundo, e fiquei muito triste quando ela saiu. Mas hoje não. Os torcedores que são torcedores do Cruzeiro são torcedores mesmo. E se a gente for pegar a história do Cruzeiro desde a época de Palestra, é uma história de sofrimento, por causa da questão da guerra. O torcedor não podia nem sair na rua. Então, assim, se a gente for pegar a fundo, foi fundado por operários italianos. Então, são rótulos que são colocados, porque isso é ciclo. Por exemplo, a torcida do Atlético, o Atlético teve uns anos de má fase, que a torcida ficava ali o tempo todo ali apoiando, e ficava falando com os cruzeirenses, não, nós é que somos torcedor, porque vocês só vão porque vocês estão ganhando, e não sei o que e tal. Hoje já é o contrário. Como o Atlético passou a ganhar de uns tempos para cá, o torcedor acostuma com aquela questão de ganhar. Então, quando o Atlético joga um torneio que eles acham menos interessante, eles não vão. Aí, quando vem um jogo mais importante, eles entendem que eles têm que ir. É mais ou menos por aí. É cheio. Esses ciclos eles vão mudando de acordo com o tempo. Eu gostei, você me convenceu. Uma boa explicação. Com essa, eu vou até para o intervalo. E na volta, nós vamos saber desse Flamengo e Atlético. Eu quero ouvir o Marcão sobre o Democrata Jacaré também. Segura aí que a gente volta já. Antes do intervalo, domingo, hein? Cruzeiro volta a campo, domingo, 4 da tarde, Mineirão. Aí a Série B contra o Novo Horizontino. Cruzeiro que é o líder disparado com 38 pontos. Segura aí que a gente volta depois do intervalo.
Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Estamos de volta! Volta, Tempo Esportivo, TV Sete Lagoas, site setelagoas.com.br. Pintou promoção, gente. Sacolão senta. Ah, mas essa aqui, meu filho. Como diria o homem do vídeo. Detalhe pequeno, viu, Marcão? Promoções do Sacolão Center. Chupa essa manga aqui, ó. Nós temos aqui couve, salsinha. Temos também a gloriosa, como é que ela está? Couve, salsinha e cebolinha, apenas R$ 1,79. Não é o quilo, é o molho. Imagina 1 quilo de salsa, não é quilo, vem no molho, vem amarradinho. R$ 1,79 no Sacolão Center, é o melhor preço da região. Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, na transferência. Tem o teleentrega que você pode solicitar. Sacolão Center entrega em qualquer região de Sete Lagoas. É demais, né?
Viva com mais saúde? Adquira os produtos do Sacolão Center. Aí, Sandra, você tá demais, minha filha. Você tá arrebentando a boca do balão. Por falar em arrebentar a boca do balão, quem vai arrebentar a boca do balão hoje à noite no Maracanã, hein, gente? Temos imagens do Galo ontem partindo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Clima na capital carioca está tenso. Torcida do Flamengo passou a noite soltando foguete no hotel onde está o Atlético. Mas o Atlético também tem mania de fazer isso aqui, então não pode reclamar. Uma pressão tremenda. 70 mil ingressos vendidos. E esse Maracanã hoje, Marcão, dizem que ele vai pulsar igual a La Bombonera. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 2-1 para o Atlético. Quem vai classificar, Marcão? Pergunta simples para você aí. Deixa eu só sair fora do assunto aqui, que você falou arrebentar a boca do balão. Eu lembrei, quando eu entrei para a rede ferroviária, tinha um cara que trabalhava lá, ele era mais cheinho assim, e eles apelidaram ele de balão mágico. O apelido do cara era balão mágico. Jogo difícil, viu, Alves? Sem prognóstico de classificação. Para mim é confronto pau a pau. O Flamengo pode ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis, pode ganhar de 2-0, como pode perder também. Então, assim, é jogo muito equilibrado. Essa que é a verdade. Agora, esse negócio de inferno, igual o pessoal está falando que vai virar um inferno, essas coisas eu não sei se isso funciona muito bem, não. É para lembrar aquele jogo do Atlético da Libertadores, aí, aquele jogo da máscara do pânico, é que quase que deu errado. Então, assim, às vezes o time faz uma pressão danada. Eu lembro de às vezes outros times aí, vai decidir alguma coisa, posta alguma coisa, aí o time adversário, não, mexeu com o nosso brilho, chega na hora lá, o time não consegue ganhar, e não adiantou nada aquilo. Então, assim, esse negócio de falar que vai ser inferno, essas coisas não funcionam, não. O que funciona é os caras dentro de campo. Esses torneios mata-mata conta muito a frieza do jogador. Olha, gente, o Flamengo não tem o Bruno Henrique, né, que operou o joelho, não joga mais esse ano. O Atlético não tem o Keno, que é o principal homem de beirada do time do Galo. Então, são dois jogadores que vão fazer muita falta, né? O Hulk sem o Keno e o Gabigol sem o Bruno Henrique, evidentemente que eles sentem muita falta, né, desses companheiros. Mas o Flamengo deve escalar o Pedro. E o Atlético está entre o Vargas e o Ademir, para suprir essa ausência. Lembrando que os jogadores que foram contratados agora, recentemente, tanto pelo Atlético quanto pelo Flamengo, não poderão atuar. Só a partir de semana que vem, dia 18 de julho. O Flamengo contratou o chileno Arturo Vidal, contratou o Everton Cebolinha, semana que vem eles jogam. O Atlético, o Allan Kardec, contratou o Gemerson, zagueiro, contratou o argentino Christian Pavon, o meia Pedrinho, o ex-Corinthians, todos esses só para frente. Ninguém pode entrar em campo hoje. Bom, o Flamengo também perdeu o zagueiro Rodrigo Caio, que pela milionésima vez se machucou. Impressionante, um grande jogador, e como se machuca esse Rodrigo Caio. O Dorival Júnior deve mandar a campo Santos, Rodinei ou Marcelinho, aí é uma dúvida na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira, o Léo Pereira entra justamente na vaga do Rodrigo Caio, e o Felipe Luiz. Mas tem aquele Ayrton Lucas também, que pode entrar, e nesse caso o Felipe Luiz ficaria no banco. Não tem mais o Arão, foi vendido, e nem o belga, o Andréas, que voltou para a Europa. Então a dupla de volantes, Thiago Maia e João Gomes. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Esse quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, me faz tomar uma caixa de Lexotan até na hora do jogo. Atlético, Turco Mohamed. Ô Marcão, esse programa o Turco não vai ouvir, mas alguém na internet manda pra lá. Ô Turquinho, você declarou que é dia do 5-3 do Fluminense. Foi a única vez que o Turco trabalhou no Maracanã. O Atlético tomou de 5 do Fluminense. Você declarou que você trabalhou o jogo inteiro com os olhos cheios d'água, de emoção.
Então, se tiver que chorar hoje, chora no hotel, meu filho, porque esse choro seu no estádio não está resolvendo nada. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Você é pago para comandar o time, não é para chorar, não. Então tá aqui, ó. Aí é um provável também, né? Everson, Mariano, Natan Silva e Júnior Alonso. Vocês vão ter que marcar o Gabigol e o Pedro. Presta atenção, gente. Ô, Natan Silva, presta atenção, meu filho. Guilherme Arana, Otávio ou Jair. Aí o técnico vai escolher, né? O Alan vai jogar. Saracho, Nacho Fernandes, Hulk, e aí a dúvida, Vargas ou Ademir. Vargas é um jogador mais técnico, Ademir um jogador mais de velocidade. Se o Atlético for jogar no contra-ataque, talvez o Ademir seja até a melhor opção. O árbitro, meu amigo, você aí, o Wilton Pereira Sampaio, você de Goiás, você é um cara problemático para apitar jogo também. Olha lá o que você vai aprontar nesse Maracanã hoje, hein? Esse homem é doido. E o árbitro do VAR, ele vem lá do Rio Grande do Norte. Presta atenção também, meu filho. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Ô, Marcão, a pressão está subindo. O que pode acontecer, Marcão? Estão aí as escalações. Não vai ter... Você já falou, mas fala de novo. Vai ter como eu te tranquilizar nessa, não. Porque para mim é confronto assim, que não dá para dar palpite. Totalmente indefinido. Não é um confronto fácil de dar palpite, não. Então, para mim, é pau a pau. Mesmo o Atlético tendo a vantagem de ter ganhado a primeira partida, que é uma vantagem, mas eu acho que é um jogo ainda sem prognóstico saber quem vai passar. Que agora eu quero ver. Você sai assim em cima do muro, papapá, PPP, eu quero ver agora. Vamos supor que você é o Dorival Júnior e vamos supor que você é o Turco Mohamed. Faz aí. Teletransferência, telepatia, não sei o termo que usa. Transporte-se momentaneamente para os corpos do Dorival Júnior e do Turco Mohamed. Eu quero saber o seguinte, professor. O professor até deitou a imagem aí, ó. Ajeita a imagem aí, professor. Se você fosse o Dorival Júnior, qual é que seria a sua proposta de jogo? É atacar a plenos pulmões, dane-se o resto, vai para cima? E se você fosse o Turco Mohamed, fechadinho, jogando no contra-ataque, ou tentaria propor o jogo também? Fala aí, professor, porque você de futebol você conhece. Se fosse o Dorival Júnior, eu ia apostar tudo nas jogadas para finalizações do Pedro. Ia apostar em cima do Natan, o zagueiro do Atlético, porque eu não confio muito nele nesses jogos decisivos, não. Se eu fosse treinador do Atlético, eu ia explorar as laterais do Flamengo. Você está muito econômico nas palavras. Não, mas é o ponto melhor para o Atlético, é explorar as laterais, que os laterais do Flamengo vão subir, e o lateral esquerdo mesmo, que já tem uma idade assim, um pouco maior, não vai conseguir voltar aí na recomposição, não. Eu, se fosse o Atlético, jogaria com os jogadores abertos mesmo, 2 abertos para explorar os laterais do Flamengo aí. Então, nesse caso, você está querendo dizer que o Ademir seria mais útil do que o Vargas? Eu acredito que sim. Apesar que o Vargas, para mim, tem mais visão de jogo do que o Ademir. Mas, nesse caso aí, se o Atlético joga com 2 caras abertos, eu acho que daria mais resultado. O Marcão, o Keno faz falta demais, né? E o Bruno Henrique também, né? Quem é que vai sentir mais falta hoje? Esse é o problema, Aldo. Por que não é o caso de hoje, que é um torneio mata-mata, mas num campeonato de pontos corridos, por que esses times levam vantagem? Porque tem vários reservas praticamente à altura. Então consegue ali, igual eu estou olhando, só fugindo um pouco do assunto do jogo, eu acho até que o Fluminense vai brigar ali também aí em cima. Mas como ele não tem elenco de reservas, ele vai se perder por causa disso. Mas, no caso aí de Atlético e Flamengo, eu estou falando com toda sinceridade, é um jogo difícil da gente dar palpite, porque para mim é pau a pau. Para mim, assim, em termos de qualidade de jogador, de nome de jogador, é os 2 principais times do Brasil.
Tem o Palmeiras, mas o Palmeiras eu acho que ele é mais time na questão coletiva. Assim. O Palmeiras é muito bom. Mas em termos de jogadores, os dois principais times do Brasil são o Flamengo e o Atlético. Então, assim, é um jogo difícil. Tanto que naquela decisão lá, daquele torneio lá dos campeões no início do ano, o jogo foi 2-2, foi para os pênaltis. O jogo no Mineirão agora também foi 2-1, jogo difícil também. Então, assim, sem prognóstico. Apesar de outra situação, que nos últimos anos o Atlético vem levando vantagem com relação ao Flamengo. Essa atmosfera do estádio, hein, Marcão? O que isso pode impactar? Isso que eu entendo por gente, óbvio, que isso acontece. Quantas vezes nós já fomos no Mineirão fazer pressão e voltamos triste, porque o nosso time perdeu. Então, assim, o jogador está mais do que acostumado com isso. É lógico que para o Flamengo vai dar um gás maior. O time da casa, é claro que dá um gás. Porque você está jogando ali. Vamos falar que uma bola que normalmente você não ia ir nela. Aí com a pressão da torcida, você dá um gás ali a mais e vai, e tenta de todas as formas. Então, assim, é um combustível a mais para o time da casa. Mas eu não creio que o time de fora vai sentir isso, não. Eu quero falar para você da Faculdade Avanço. Já mandou um alô aqui, meu amigo Carnô Guedes, é atleticano, está dizendo aqui que está acreditando na classificação do Galo. Ô, Carnô, vai ser um sofrimento esse negócio hoje, que eu não quero nem pensar. Mas vamos falar da Faculdade Avanço, né, que tem parceria com o INPEA, que é a maior instituição de ensino à distância do Brasil, cursos em EAD, mais de 400 cursos de todas as áreas, com preços diferenciados. O pessoal tem realmente uma estrutura muito legal, né? Você tem flexibilidade de horário, de local para fazer as provas, para assistir às aulas. No ato da matrícula, lá na Faculdade Avanço, você ganha um curso de inglês inteiramente grátis para turbinar o seu currículo. E é aquilo que a gente sempre fala, viu, pessoal? Curso superior, hoje é uma exigência de praticamente todo o mercado de trabalho. Os melhores salários estão destinados para aquelas pessoas que aumentam ainda mais a sua qualificação profissional. Pense nisso, Faculdade Avanço, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali esquina com o Dr. Renato Azeredo, pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Marcão, para a gente fechar o tempo esportivo de hoje, amanhã começa a 7ª rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, nós vamos ter um jogo amanhã, o Varginha contra o Betim. Na sexta-feira, o Boa Esporte contra o Tupinambá, esses dois jogos no sul de Minas. Sábado, às 3h30 da tarde, a Arena do Jacaré, o Democrata contra o Ipatinga. Veja só você que o Betim é o líder com 11 pontos, o Ipatinga tem 10, os dois estão subindo, mas o Democrata é o terceiro e também tem 10. A diferença é que o Ipatinga tem 3 gols de saldo e o Democrata 2. E há uma movimentação grande na cidade para que um público enorme possa estar sábado à tarde na Arena. Inclusive a diretoria do Democrata fazendo promoção, colocando os ingressos dos 3 últimos jogos que o Democrata terá em casa nesse módulo 2, para o pessoal comprar de uma vez só. O que dá para falar dessa decisão, Marcos? Democrata e Ipatinga, briga direta pelo acesso. Atrás aqui, nós falamos que, para mim, para o Democrata subir, ele teria que ganhar esses jogos desses confrontos diretos. Infelizmente, não perdeu para o Ipatinga, mas conseguiu ganhar os 2 jogos do Tupinambás. Então, a classificação do Democrata está em vencer esse jogo com o Ipatinga. O que vai acontecer pela frente, eu não sei. Mas esse jogo, o Democrata tem que vencer ele. Não tem jogo de Cruzeiro, os dois vão jogar no domingo. Você está levando fé aí num público acima de umas 5.000 pessoas na Arena do Jacaré, ou eu estou sendo otimista demais? Participa aqui, o pessoal está fazendo muita campanha para a questão de público nesse jogo. Eu estou com um problema que eu até queria ir nesse jogo, mas eu tenho um ensaio fotográfico para fazer aqui no sábado, e a mulher é muito bonita. Eu não vou largar esse ensaio, a não ser que ela desista de vir.
Mas ela não faz o ensaio despida, não, né, Marcão? Só para deixar claro. Aqui os ensaios são sempre sensuais, chama sensualidade clássica. Aqui os ensaios são sempre dessa forma. Mas não pode ter torcida, não, né, Marcão? Ninguém pode assistir também, não, né? Não, aqui é torcida única. Que situação, hein, rapaz? A torcida. Rapaz. A torcida pra quê? O que a torcida vai fazer? Vai apoiar, né? Apoiar, estender uma faixa, tô com você, vamos pra cima, né? É mais ou menos assim. Professor, um grande abraço. Sempre um grande prazer a gente fazer o Tempo Esportivo, viu? Volte sempre. Alô, um abraço a todos. Bons jogos hoje para nós e, assim, que os corações estejam preparados. O jogo é que horas mesmo? 21h30. Ah, beleza. Gente, e assim nós vamos encerrar o Tempo Esportivo de hoje. Marcão é uma figura, realmente, né? Eu vou te contar, viu? Olha, fiquem com Deus, paz e harmonia no coração. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos juntos, ao vivo, às 11 da manhã. E você sabe, reprise diariamente às 7 da noite. Grande abraço a todos. Valeu!